Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Rayane e nessa aula a gente vai continuar falando sobre termoquímica, mais especificamente sobre lei de Hess, entalpias de combustão e de formação e energia de ligação e aspectos estequiométricos da termoquímica. Bom, a lei de Hess, ela vai nos auxiliar a estimar uma entalpia, uma variação de entalpia de uma reação que a gente não conhece. Então, para isso, a gente vai usar o seguinte, que a variação de entalpia de uma reação é sempre igual à soma das variações de entalpia das etapas em que a reação pode ser desmembrada. Lembra lá na estequiometria que a gente fazia soma de reações? A gente vai fazer a mesma coisa aqui, mesmo que esse desmembramento seja apenas teórico. Então, o desmembramento ele pode acontecer na vida real ou pode não acontecer. A gente pode forçar um desmembramento que na vida real ele não acontece. Uma reação, uma etapa de uma reação que não acontece na vida real. Então, vamos ver um exemplo que vai ficar muito mais claro. Aqui, a gente tem carbono grafite mais meio O2 gerando monóxido de carbono. Só que nós não conhecemos o ΔH dessa reação. Mas a gente tem o ΔH dessas duas reações aqui, A gente tem o ΔH do carbono grafite mais O2 formando dióxido de carbono. E a gente tem o monóxido de carbono mais O2 formando o dióxido de carbono. Beleza, nós conhecemos essas duas entalpias. Porém, o que a gente precisa analisar aqui? Que se nós simplesmente somarmos essas duas reações, a gente não chega nessa. Diferentemente de lá da estequiometria, aqui a gente pode inverter a reação. Lá a gente não precisava fazer isso, lá a gente só multiplicava por 2, por 3, por 5, pelo que a gente precisasse. Aqui a gente vai precisar, muitas vezes, inverter essa reação, fazer com que os produtos virem reagentes e vice-versa, que é o que vai acontecer aqui, olha só. Se nós analisarmos, o carbono grafite está aqui nos reagentes. Então, essa primeira equação aqui está no formato correto. O carbono grafite está nos reagentes. Mas, se nós analisarmos, o monóxido de carbono é produto na nossa reação de interesse e aquele é reagente. Então, a gente vai precisar inverter essa reação. Beleza? Então, vamos ver como é que isso vai ficar. Olha só, invertendo essa segunda reação aqui, para o monóxido de carbono virar produto, a gente simplesmente passou o CO2 para reagente, fez o monóxido de carbono, o CO, virar produto e o meio O2 também virar produto. Mas repara o que aconteceu com a variação de entalpia dessa reação que a gente inverteu. Ela simplesmente mudou o sinal. Então, eu peguei uma reação que era exotérmica, que liberava calor, quando eu inverto ela, ela passa a ser endotérmica. Como na primeira equação eu não preciso mudar nada, eu só vou repeti-la aqui, né? E vou somar as duas equações. E aí a gente vai ver que a gente vai chegar exatamente na reação de interesse. Tenho carbono grafite mais O2, gerando CO2 com um ΔH de menos 393,5 kJ por mol. Depois eu tenho essa reação aqui que eu precisei inverter, né, com ΔH positivo. E aí a gente vê que, anulando o CO2 aqui e o meio, e esse meio O2 com um O2 aqui, eu vou ficar com meio O2 aqui só no reagente. Então, o ΔH dessa reação aqui é simplesmente a soma desses dois. Como o negativo é o maior, então o meu ΔH final vai ser negativo, né? Então, o valor final é de menos 110,5 kJ por mol. Lembrando que, gente, a gente sempre pode multiplicar uma reação caso necessário, dividi-la e ainda assim, e além disso, inverter a reação como a gente pode ver aqui, tá? Então, vai ser de acordo com a necessidade, sempre observando quem é reagente e quem é produto. Vamos ver um exemplo aqui que acho que vai ficar mais claro ainda. Considere os seguintes processos hipotéticos. Eu tenho A gerando B com ΔH de mais 25 e eu tenho o C gerando 2B com ΔH de mais 35. Indique o valor do ΔH total para a seguinte reação. 2A gerando C. Beleza, vamos ver aqui então. Primeiro, o A ele é meu reagente na minha reação de interesse.
E aqui ele também é reagente. Porém, nessa reação aqui eu só tenho um A. E eu preciso de 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a primeira equação por 2. A mesma coisa acontece com o ΔH, tá? Não se esqueçam, tudo que você fizer com uma reação, você vai fazer com ΔH. Então, ΔH mais 50, porque 2 vezes 25, 50. Aqui na segunda, ó, o C, aqui na minha reação de interesse, é produto. Então, aqui ela é reagente. Então, eu preciso inverter essa reação. Vou inverter essa reação e vou inverter também o sinal do ΔH. Então, de mais 35, ela passa a ser menos 35. Anulando os dois B, que um está no produto, o outro está no reagente, a gente chega na reação de interesse e aí basta que a gente some essas duas reações. Mais 50 com menos 35, ΔH total igual a mais 15 kJ. Gente, lembrando que esse tipo de questão vocês só vão conseguir assimilar melhor se vocês botarem a mão na massa, se vocês forem lá e fizerem exercícios. Se isso não acontecer, vai ficar cada vez mais complexo, tá? Então, só vocês mesmos fazendo, tentando fazer e tudo mais, é que vai ficando mais claro. Bom, além da lei de Hess, nós temos também o estado padrão e a variação de entalpia padrão. O estado padrão de uma substância corresponde a essa substância na sua forma pura, na pressão de 100 kPa, ou aproximadamente 1 bar, e numa temperatura de interesse que geralmente é de 25 graus Celsius. E aí, quando a gente tem essa entalpia padrão, a gente também pode ter um ΔH padrão. Quando o valor de ΔH se refere a reagentes e produtos no estado padrão, esse valor é denominado variação de entalpia padrão. E aí, o símbolo do ΔH simplesmente ganha essa bolinha aqui na frente, esse grau, que indica que o dado se refere ao estado padrão daquelas substâncias. Então, o estado padrão é quando uma substância está na sua forma pura, a uma determinada pressão e uma determinada temperatura. Então, o ΔH, se eu estiver falando nessas substâncias no estado padrão, o seu ΔH também vai ser um ΔH padrão. Porém, o ΔH padrão, a entalpia padrão, ela pode ser uma entalpia padrão de combustão ou uma entalpia padrão de formação. Vamos entender melhor isso. Para a gente entender melhor a entalpia padrão de combustão, a gente precisa relembrar o que é a combustão. A combustão é sempre uma reação exotérmica de uma substância com o oxigênio, ou seja, eu tenho o combustível e o comburente, realizada em condições tais que o próprio calor liberado é suficiente para manter a reação em andamento até que pelo menos um dos reagentes, seja ele o combustível ou o comburente, se esgote. Bom, o ΔH padrão, que é esse que aparece o grau na frente, para a reação de combustão de uma substância, estando reagentes e produtos no estado padrão, é denominado entalpia padrão de combustão. Então, ele vira esse ΔH com um grau e um Czinho dessa substância. E é expresso geralmente em kJ por mol, como a gente já havia visto na aula passada. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Ó, a gente tem o benzeno reagindo com o oxigênio, ou seja, uma combustão, formando CO2 e água. O ΔH padrão de combustão, por quê? Porque essa substância está no estado padrão, o O2 está no estado padrão, formando CO2 no estado padrão e água no estado padrão. Professora, como eu vou saber isso? Infelizmente não tem como saber, mas ele sempre vai trazer para você ΔH padrão de combustão, tá? Então não precisa se preocupar com isso. Então o ΔH padrão de combustão dessa substância é menos 3.267,6 kJ por mol. Quando a gente tem o etino, que é o C2H2, sofrendo combustão, a gente já tem a liberação de 1.301,1 kJ por mol de etino queimado. Quando a gente tem a queima do monóxido de carbono, a gente libera somente 283 kJ por mol. Quanto maior a molécula, maior a energia liberada na sua queima. Então, vamos ver um exemplo aqui, como que essa entalpia, como esse ΔH padrão de combustão pode aparecer para a gente. A gente tem aqui o eteno mais H2 formando o etano, mas a gente não sabe o ΔH dessa reação. Porém, nós temos o ΔH padrão de combustão do eteno, o ΔH padrão de combustão do hidrogênio e o ΔH padrão de combustão do etano. E aí, com isso, a gente consegue usar a lei de Hess
para descobrir esse ΔH padrão aqui pro eteno. Então, vamos ver como que a gente vai fazer isso. Aqui a gente está vendo o eteno nos reagentes, 1 mol só. Então, aqui, essa reação a gente não vai mexer com ela. O H2 também está aqui nos reagentes, assim como aqui. Então, a gente também não mexe com essa reação. Mas o etano, ele aqui está nos produtos e aqui ele está nos reagentes. Então, a gente vai precisar inverter essa reação. Então, nós mantivemos a primeira reação intacta, mantivemos a segunda reação intacta e invertemos a terceira. Fazendo isso aqui, a gente inverteu também o sinal do ΔH, padrão de combustão. Agora, a gente só vai anular os termos para conferir se a gente vai chegar na nossa reação de interesse mesmo e fazer a soma dos ΔHs. Fazendo a soma dos ΔHs, a gente chega em menos 136,3 kJ por mol. Bom, como eu já tinha dito, a gente tem também um ΔH padrão de formação. E a gente vai considerar como uma reação de formação de uma substância a reação em que ela é produzida exclusivamente a partir de substâncias simples. Então, aqui, ó, nós temos a reação de formação da água. A gente tem H2, que é uma substância simples, e a gente tem O2, que é uma substância simples, formando a água. Então, o ΔH padrão de formação. Beleza? Aqui a gente tem o carbono grafite, substância simples, mais O2, também uma substância simples, formando o CO2. Também temos um ΔH padrão de formação. Aqui a gente tem mais dois exemplos, onde a gente forma a amônia e o óxido de ferro 3, onde nós temos também os ΔHs padrão de formação. Então, o ΔH padrão de formação ele vai aparecer com esse grauzinho e um Fzinho na frente. Vamos entender como é que a gente vai usar esses caras. A gente tem aqui de novo a reação do eteno formando etano, em que nós não conhecemos o ΔH. Mas nós temos o ΔH padrão de formação do eteno e do etano. Então, é só a gente usar a lei de Hess de novo. Fazendo isso, olha só, o etano, tudo bem, ele está aqui nos produtos, mas o eteno está aqui nos produtos e aqui ele é reagente. Então, a gente vai ter que inverter essa primeira reação e manter a segunda. Fazendo isso, então, esse ΔH que é positivo passa a ser negativo. Beleza, a gente vai somar os ΔHs. Fazendo a soma, a gente chega mais uma vez no valor de 136,4 kJ por mol, que é um valor muito próximo do que a gente tinha encontrado lá utilizando os ΔHs padrão de combustão. Lembra que eu falei? É uma estimativa, não é um valor exato. E, por fim, nós podemos ainda estimar a entalpia de uma reação que a gente não conhece utilizando a energia das ligações químicas. Para isso, a gente precisa conhecer a molécula, como ela é formada, para saber quais ligações químicas acontecem, e a gente precisa entender que, quando ocorre a quebra de uma ligação química, ou seja, numa reação química, os reagentes são quebrados e os produtos são formados. Nos reagentes, onde ocorre a quebra das ligações químicas, essa quebra vai ser um processo endotérmico. Eu vou precisar ceder calor, que vai ser absorvido pela substância, para que aquela ligação seja quebrada. Já na formação, ou seja, lá nos produtos, então na formação de uma ligação química, a gente vai ter um processo exotérmico, então que vai liberar calor quando a ligação for formada, porque convém para ele formar e ficar mais estável, ou seja, menos energético. Então, todas as vezes lá nos reagentes a gente vai ter quebra, ou seja, processo endotérmico positivo, e todas as vezes nos produtos a gente vai ter formação, processo exotérmico com sinal negativo. E aí aqui a gente tem uma tabela com valores de algumas ligações, mas a gente não precisa decorar nenhum desses valores. Todos os exercícios têm que trazer para você quais são os valores daquelas ligações. Ele sempre vai trazer em módulo, ok? Então aqui, ó, se eu quebrar ou se eu formar uma ligação HH, em módulo o valor é de 436 kJ. Mas, se eu estiver falando na quebra de uma ligação HH, é um processo que vai absorver calor, então esse valor vai ficar positivo. Se
Se eu estiver falando na formação de uma ligação HH, eu estou falando de um processo exotérmico, então esse valor vai ser negativo. E aí, quando a gente fizer a soma de todos esses valores para uma reação, a gente vai fazer o seguinte, o ΔH dessa reação vai ser a soma de todos os ΔHs das ligações rompidas nos reagentes, obviamente, mais a soma dos ΔHs formados nos produtos. Vamos entender isso fazendo um exercício que vai ficar bem mais claro. Aqui a gente tem a reação do eteno mais H2, formando o etano. Bom, nós não conhecemos o ΔH dessa reação. Vamos ver então o que acontece aqui, olha só. Nós temos uma ligação C dupla C sendo quebrada e 4 ligações C simples H sendo quebradas. Porque se está nos reagentes, essas reações consequentemente serão quebradas. Então, nós temos uma C dupla C, a quebra de uma ligação C dupla C vai ser mais, porque é um processo endotérmico, 612 kJ. E 4 ligações C simples H, que o valor está aqui, ó. Então, vai ser mais 4 vezes 412. Beleza? Tá aqui. Nós também temos a quebra dessa ligação HH aqui. Então, mais 436. Bom, beleza. Só que agora nós temos a formação desse cara aqui, ó, que compreende uma ligação C simples C, cujo valor é 348 em módulo, porque se eu estou formando, agora esse valor vai ganhar um sinal negativo. E eu tenho também a formação de 6 ligações C simples H. Então, eu tenho 6 vezes 412. E aí, para isso, eu já coloco um sinal negativo aqui na frente, ó, porque não é quebra. Quebra é um processo que libera calor. Então, é um processo exotérmico, ou seja, sinal negativo. Coloco aqui fora do parêntese, muito cuidado, tá? Se vocês quiserem colocar 6 vezes menos 412 mais menos 348, tá tudo bem, tá? Agora, é só a gente fazer essa conta. Aqui a gente tem um valor total de mais, porque é uma ligação, são ligações quebradas, ou seja, processo endotérmico, 2.696 kJ por mol, menos 2.820 kJ por mol. Negativo porque são ligações formadas, processo exotérmico. Fazendo essa conta, a gente chega num ΔH de menos 124 kJ por mol. Gente, vale lembrar aqui que a gente não multiplicou esse valor aqui por 2, por nada. Por quê? Porque eu só tenho uma molécula de eteno sendo quebrada e uma molécula de H2 e uma molécula de etano sendo formada. Mas se eu tivesse 2 moléculas de eteno aqui, eu teria que multiplicar tudo isso aqui por 2, porque é o número de ligações que vão ser quebradas. Mas fazendo exercício, vocês vão ver que vai ficar muito mais claro, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, pratiquem. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu curtir aqui embaixo e a gente se encontra na próxima, tá bom? Um beijo e até lá!